Então, vamos lá, a gente já falou de matrizes, determinantes e, para finalizar, sistemas lineares. A primeira coisa é entender uma equação linear, o que é. É uma equação com várias incógnitas, né? E com vários expoentes diferentes, né? Onde a gente tem um termo dependente que é chamado de B e tem várias variáveis multiplicadas por alguma constante antes, né? Se ela é linear, é de grau 1, né? Mas a gente tem, né, falando de sistemas lineares, a gente pode ter sistemas com equações quadráticas também, cúbicas, etc. Mas a gente vai trabalhar só com equações lineares mesmo e, consequentemente, sistema linear, que são do primeiro grau, tá? E o sistema linear nada mais nada menos é que um conjunto de equações lineares, né? Podemos ter 2 incógnitas, 3 incógnitas, 4 incógnitas, né? E por aí vai, tá? A gente vai trabalhar no máximo 3 equações e 3 incógnitas. A gente vai resolver pela forma de escalonamento, tá? Importante falar aqui que todo sistema linear dá para a gente transformar em uma matriz, tá? A gente pode transformar numa matriz. Na hora de fazer o escalonamento, eu vou até fazer pela forma matricial, é mais fácil escalonar, tá? E ele tem uma dupla, né? Múltiplos resultados reais, podendo ser 1, 2, 3, dependendo do meu sistema linear, e esses resultados eles vão atender todas as equações ao mesmo tempo, né? Por isso que é um sistema, né? Os resultados não é só para cada equação linear separadamente, não. Os resultados atendem todas as equações do sistema ao mesmo tempo, né? Então, é um resultado que atenda todas as condições do sistema ao mesmo tempo. Passando para a forma matricial, né? Eu tinha falado um pouquinho antes, nada mais nada menos é do que fazer uma matriz de coeficientes vezes uma matriz de incógnitas, que é igual à matriz de resultado. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, é uma multiplicação de matriz, eu tenho uma matriz aqui, ó, 3 por 3 e uma 3 por 1, dá para fazer, né? O resultado é uma matriz 3 por 1. Então, se eu pegar a primeira linha vezes a primeira coluna, ó, 2 vezes x, 2x, 3 vezes y, 3y, menos 1 vezes z, menos z. Né? Então, eu tenho a primeira equação aqui igual a zero. 4 vezes x, 4x, 0 vezes y dá zero, 1 vezes z mais z igual a 7. Ó. Menos 2 vezes x dá menos 2x, 1 vezes y dá y, z vezes 0, ou 0 vezes z dá 0, igual a 4. Então, a gente transforma um sistema linear numa multiplicação de matrizes, né? Que a matriz de coeficientes são os valores que vêm antes das incógnitas, vezes a matriz de incógnita é igual à matriz de termos dependentes ou a matriz de resultado, tá? Lembrando ainda que se eu tenho um sistema 2 por 2, né, eu posso ter sistemas homogêneos, né, com solução trivial e não trivial, tá? Quando os termos são dependentes, eles são nulos, ou seja, igual a zero, é chamado de um sistema linear homogêneo, né, com as soluções triviais, ou seja, o 0, 0, 0, 0, sempre vai ser solução desse sistema aí. Eu não cheguei a colocar um aqui como exemplo. Não, por exemplo, se eu tiver, um exemplo fácil. Se eu tiver, sei lá, 2x mais 5y igual a zero e x menos y igual a zero, seria uma solução trivial aí, porque o zero seria a solução desse sistema, porque qualquer coisa vezes zero é zero, somado com zero sempre vai dar zero, né? Chamado de solução trivial, né? E o sistema normal, né, é aquele sistema quando eu tenho o mesmo número de equações, o mesmo número de incógnitas, tá? E o determinante dessa matriz de coeficientes, ele vai ser sempre diferente de zero, tá? Sempre vai ser diferente de zero. Ou seja, eu não vou ter mais uma solução trivial, né? Eu vou ter chamada uma solução não trivial, ou seja, eu vou ter um resultado diferente de zero, de todos, né? Todas as incógnitas sendo zero. Um exemplozinho que eu coloquei aqui, ó, 2x mais 3y igual a 7 e x menos y igual a 1. Né? Querendo ou não, se vocês olharem esse sistema aqui, eu tenho duas equações lineares do primeiro grau.
né? Se eu isolar o y, eu tenho y igual a alguma coisa, e na de baixo também y igual a alguma coisa. Representa o quê? Retas. Se eu representar essa reta no plano cartesiano, a interseção dessas duas retas, ela é a solução do meu sistema linear, quando eu tenho duas variáveis. Tá? Então, se uma das formas de vocês resolverem um sistema linear, principalmente utilizando software, né? Por exemplo, o GeoGebra Online, que eu já apresentei para vocês já, se vocês digitarem essa equação da reta no GeoGebra e as duas, a interseção entre as retas é justamente a solução do sistema. Tá? Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então é o seguinte, todos os sistemas lineares, eles podem ter, né, eles podem ser possíveis, né, ou impossíveis. Possíveis é que ele vai admitir alguma solução, né, e impossível que não admite solução. Tá? Como é que seria um sistema, por exemplo, que não admita solução? Deixa eu pensar aqui bem rapidamente. Bem simples, ó, x mais y igual a 3. X menos y igual a 3. Eu daria 2x igual a 6, x igual a 3, não, 0 daria. Espera aí. Fazer diferente, ó. X mais y igual a 3 e x mais y igual a 7. Ele é um sistema impossível. Por que que é impossível? Se eu somar as duas, ou vai ser igual a 3 ou igual a 7, dois valores iguais somados, não vai dar duas somas diferentes de jeito nenhum, ó. Ou 3 ou 7. Então, esse seria um sistema impossível. Duas equações iguais ou múltiplos, né, com múltiplos, dando o mesmo valor. Tá? Isso é um sistema impossível. Agora, o sistema, se for possível, ele tem duas condições. Ele pode ser determinado ou indeterminado. O determinado é quando ele admite uma única solução só. Igual o exemplo anterior do quadro do gráfico aqui, ó, só admite uma solução. Não tem outra solução para esse sistema. Tá? E o indeterminado ele pode admitir diversas soluções. Tá? Pode ter vários pares ordenados, né, que representem essa situação e que admitam a solução para determinado sistema. A gente vai trabalhar com o sistema linear possível e determinado, com uma única solução. Tá? Para trabalhar com esse tipo de sistema linear. Aqui eu coloquei alguns exemplos, olha que beleza, nem eu lembrava que tinha esses exemplos. Você vê como é que a cabeça está boa, né? Por exemplo, o primeiro sistema linear aqui, ó, 2x menos y igual a menos 1 e 7x menos 3y igual a menos 2. Logicamente, eu não resolvi aqui, já coloquei a resposta direta. É um sistema possível determinado porque ele só tem uma solução. Tá? O sistema possível indeterminado, ele admite infinitas soluções. Se vocês observarem, ó, todas essas equações aqui basicamente representam a mesma coisa, só que elas são multiplicadas por algum valor. Por exemplo, eu tenho a menor aqui, ó, com o menor coeficiente, ó, x menos y mais z igual a 1. Se eu multiplicar por 3, 3x menos 3y mais 3z igual a 3. Se eu multiplicar por 2, 2x menos 2y mais 2z igual a 2. Se fosse por 5, por 10, então, nesse sistema aqui, eu tenho infinitas soluções. Tá? Aqui eu coloquei algumas, ó, 0, 1 e 2. Substituir aqui vai dar o mesmo valor em qualquer uma delas. 1, 0 e 0. Tá? Então, esse sistema aqui admite infinitas soluções. Uma característica para ter infinitas soluções é justamente as equações serem múltiplas umas das outras. Né? E o sistema impossível, tá aqui, ó, foi justamente o exemplo que eu dei anterior, ó, são duas equações iguais, x menos y mais z, só que uma é igual a 2 e outra é igual a 4. Não tem como. Ou vai ser igual a 2 ou vai ser igual a 4. Se eu somar e subtrair os mesmos valores, ele vai dar um único valor. Não pode dar dois valores diferentes. Tá? Ou vai ser igual a 2
ou vai ser igual a 4, tá? Resolução de sistema linear. Eu coloquei vários tipos de resolução, que vocês já estão cansados já de saber já os tipos de resolução. Mas eu coloquei aqui todas elas para vocês verem aí, né? Primeira coisa é modelar. Eu dei uma situação aqui, né? E modelar o sistema, ó. Beto fez uma prova de matemática com o seguinte sistema de avaliação. Cada questão certa, o aluno ganha 5 pontos. E cada questão errada são descontados 3 pontos. Na prova, com 10 questões, e a pontuação de Beto foi 26. Então, aqui, ó. Toda vez que tiver um probleminha, prova, qualquer coisa, concurso que vocês fizerem no exercício de sistema linear, primeira coisa, questão certa. Pega as variáveis. Certa, chama de, por exemplo, x. Errada, chama de y. Tá? Beleza, primeira coisa. Informações do exercício. Ganha 5 pontos por questões certas e 3 por errada. E a prova tem 10 questões e o total de pontos são 26 pontos. Então, são duas formações, o número de questões e o número de pontos. Então, a primeira equação aqui, ó, que eu coloquei x mais y igual a 10, o que acontece? Se eu somar as questões que o Berto acertou, mais as questões que o Berto errou, vai dar 10, porque são 10 questões na prova. Eu não sei quantas questões ele acertou, quantas ele errou. Tá? Então, a primeira equação. A segunda equação, cada questão certa é 5 pontos. Então, 5 vezes x. E desconta 3 pontos de cada questão errada. Menos 3 vezes y, dá um total de 26 pontos que ele fez. Tá? Então, aqui eu montei o sistema. Aí tem uma série de fatores que vocês podem olhar para poder resolver um sistema por tentativa e erro. Um deles é o seguinte, primeira coisa, a soma dá 10. Então, aqui eu só sei que é valores positivos, que é questões, número de questões, não tem como ele fazer menos 5 questões. Ele fez 1, 2, 3, 4, 5 certas, 3 erradas, 4 e 4, no caso são 10, né? 5 e 5, 2 e 2, 3 e 3, tá? Então, tá 7 de pares ordenados que dá para a gente colocar aqui, tá? Poderia ir 8, né? Pá, pá, pá. Só que o seguinte, a outra informação fala o seguinte, que ele fez 20 pontos, 26 pontos. Ou seja, ele acertou mais do que ele errou, tá? Então, com certeza, o número de questões certas é maior do que o número de questões erradas. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui o par ordenado 5 e 5 não vai dar, porque a partir do 5, ó, 5 vezes 5 dá 15, 5 vezes 5, 25, né? Menos 15 dá 10. Já não daria, 5 e 5. 6 e 4. 6 vezes 5 dá 30. 4 vezes 3, 12. Dá 18, ainda não dá. 7 e 3. 7 vezes 5 vai dar 35. Menos 3 vezes 3, 9. Deu 26, nosso número mágico ali, né? Fizemos por tentativa e erro, né? Dá trabalho, né? Às vezes é um processo fácil, às vezes não é. Isso aqui estava mais fácil raciocinar, pensando aqui no exercício que é o número de pontos e o número de questões. Mas dependendo do sistema, vai ter dízima, vai ter uma fração, vai ter valor positivo e negativo, não vai estar no contexto, então, né, dependendo do sistema, não dá para resolver por tentativa e erro. Né? Sistemazinhos, alguns simples, dá para fazer perfeitamente, tá? Então, continuando aqui, ó, primeira forma, tentativa e erro. Segunda forma, que eu vou mostrar para vocês, é por substituição. Tá? Muita gente resolve por essa forma. Eu, particularmente, eu gosto mais da adição. Acho que todas as vezes que eu fiz com vocês, eu fiz pela adição. Tá? Então, eu peguei o mesmo sistema. X mais y igual a 10, 5x menos 3y igual a 26. Duas equações. Eu escolhi uma das duas para isolar uma das duas variáveis. Logicamente, a equação mais fácil para isolar é a primeira. Ah, professor, se isolar na segunda dá certo? Dá perfeitamente. Você vai ter um trabalho a mais para fazer o cálculo, tá? Mas perfeitamente pode isolar qualquer uma das duas equações. Dá certo do mesmo jeito.
a gente vai aproveitar, né, pegar o caminho mais fácil. Eu peguei a primeira equação, x mais y igual a 10. Isolei por acaso o x aqui, mas como eu poderia isolar o y também, tanto faz. Tá? Após isolar uma das duas variáveis, eu vou pegar e vou substituir na outra equação que eu não isolei. Por exemplo, aqui eu isolei, ó, x igual a 10 menos y. Então, 10 menos y aqui, ó, eu substituí no lugar do x aqui em cima. Ó. Então, 5 vezes x ficou 5 vezes 10 menos y, que é o equivalente ao x que eu isolei. Menos 3y igual a 26. Aí eu desenvolvi a equaçãozinha aqui do primeiro grau. Ó. Achei y igual a 3. Substituir aonde que eu isolei, ó, 10 menos 3, 7. Achei a mesma coisa, o par ordenado 7 e 3, achado anteriormente. Tá? Alguma dúvida? Pergunta, questionamento? O próximo, provavelmente, eu acho que é por soma. Não, método da adição. O que é o método da adição? Como é que eu faço o método da adição? Eu vejo o método da adição, qual que é o objetivo principal dele? Fazer algum arranjo matemático nas equações, se for preciso, somar as duas equações do sistema de forma que elimine uma das duas variáveis, ou x ou y, para achar uma, depois acha outra. Então aqui, ó, tem o x mais y igual a 10 e 5x menos 3y igual a 26. Opa, o y já está negativo, é menos 3y. Para me somar as duas equações e sumir com o y, que está mais fácil, já tem positivo e negativo, basta multiplicar a primeira equação toda por 3. Então aí ficou ó, 3x mais 3y igual a 30, e a equação de baixo é 5x menos 3y igual a 26. Feito isso, eu somei as duas. 5x mais 3x vai dar 8x, está aqui, ó. Mais 3y menos 3y cortou, igual a 56. 8 dividiu, x igual a 7. Substitui na primeira equação, logicamente, que é mais facinha, né? 7 vai para lá negativo, 10 menos 7 dá 3. Também acho o mesmo resultado. Tá? E o último método que eu coloquei aqui para vocês, ele não é muito usual, mas pode ser feito também, que é o método da comparação. Eu chamei de método da comparação, né? Ou proporção, do jeito que vocês quiserem. Como é que faz esse método aqui ainda? São duas variáveis em cada equação do sistema, né? Você escolhe para isolar a mesma equação, a mesma variável em cada equação. Então, por exemplo, aqui eu escolhi isolar o y. Então, ficou y igual a 10 menos x. Na de baixo, ó, eu já tinha o 26 do outro lado, o 5x foi negativo, e o menos 3 que acompanha o y foi dividindo. Beleza, isolei o y. Se o y é o mesmo nas duas equações, né, no sistema todo, nas equações, então quer dizer que 10 menos x igual a 26 menos 5x sobre menos 3. Fiz uma igualdade. Né? Ou se quiser colocar um aqui, ó, por baixo, fica uma proporção, tá? Multiplica cruzado, ou 3 menos 3 que divide vai multiplicando, e aí resolve a equação, ó, menos 3 vezes 10 menos 30, menos 3 vezes x, menos x mais 3x, igual a 26, passa x e número para o outro lado, fica lá, 8x igual a 56, a mesma coisa aqui, ó. O x igual a 7, substitui em qualquer uma das duas, logicamente essa aqui é mais fácil, ó. 10 menos 7 dá 3, mesma solução em todas elas. São várias formas de método da complicação. É o método da complicação. Dá mais trabalho algébrico um pouquinho. Né? Mas eu achei ele mais fácil. Aí, ó, viu? Cada um às vezes acha mais fácil. Eu sou fã do método da adição. O que eu posso resolver por adição, eu prefiro. Acho muito mais fácil. Tá? Mas um sistema 2x2, eu passei todos os métodos possíveis para vocês resolverem um método, um sistema de equações lineares, um método de duas equações e duas variáveis. Tá? A adição, com certeza, é muito mais fácil. Ô, professor. Oi. Deixa eu fazer uma pergunta. Pode. A aula já tá acabando? Tá quase. Esse nenenzinho chorando. Aqui! Vê se dá pra você ver. Eu tô compartilhando, peraí. Agora eu tô vendo. Olha o professor. Olha lá o professor. Ele tá dando pra apertar o teclado, hein? É pra tirar o tênis.
Tá acabando já, tá faltando agora só escalonamento. Ah, não, fechou. Tá? Obrigada. Nada. É o exemplo e o escalonamento, né? O exemplo aqui é facinho. Vou até fazer se eu não estou falando mentira. É isso mesmo, escalonamento. Então, aqui, ó. 2 exercícios rapidinho para a gente fazer. Um exercício trocou, ó, um exercício. Um taxista trocou uma nota de R$ 50 por notas de 2 e de R$ 5. Um total de 19 notas. Quantas notas de cada valor o taxista recebeu? Então, a primeira coisa aqui, ó, é montar o sistema. Deixa eu montar o sisteminha aqui. Aqui, 2 equações. Se eu chamar, por exemplo, nota de R$ 2 de X e R$ 5 de Y, ou A e B, tanto faz, ó. Vou colocar A e B. A é mais B, ele teve um total de quantas notas? 19 notas. Então, a primeira é a quantidade de notas. R$ 2 vezes o número de notas de 2, mais R$ 5 vezes o número de nota de B, dá um total para ele de R$ 50. Beleza? A montagem do sistema? Tranquilo. Aí vamos fazer pela adição, que é o mais facinho, ó. Eu vou multiplicar. Opa. Por que eu vou multiplicar? Porque aqui, ó, tenho 2A e 5B. É mais fácil sumir com o A aqui, ó. Então, eu vou multiplicar por menos 2. É muito mais fácil. Multiplicar por menos 2. Vou puxar uma seta aqui só para não bagunçar muito. Gente, toda hora que eu entro nesse equation aqui, me dá uma saudade daquele outro programinha do meu computador. Nossa Senhora. Então, aqui, ó, fiquei com menos 2, multiplicando tudo por menos 2, fica menos 2A, menos 2B, igual a menos 38. Embaixo, 2A mais 5B igual, igual a 50. Aí, somando os dois, eu fiquei com a seguinte equação, ó. Menos 2A com mais 2A, corta. Menos 2B mais 5B fica 3B. 3B igual a 12. Vou puxar uma setinha aqui. Ou seja, B igual a 4. Se eu tenho um total de 19 notas, então se eu tenho 4 notas de R$ 5 para dar 19 notas, faltam quantas? Faltam 15 notas. Obrigado pela participação de todos, presente e influente, né? André, eu esqueço que o áudio está fechado, eu fico Tranquilo. falando. Então, aqui, então, na verdade, ficou 4 notas de R$ 5, eu chamei o B de notas de R$ 5, e 15 notas de R$ 2. Se quiser se der certo, é só substituir no sistema anterior, tá? Logicamente, 15 mais 4 dá 20, né? Dá 19, beleza? Mas se você pegar, ó, 4 vezes 5 dá 20. 2 vezes 15, 30. 30 mais 20, os R$ 50 da nota anterior. Dá certo direitinho. Impressionante, né? E o segundo exemplo aqui, ó, a soma de dois números naturais é igual a 11. Deixa eu aproveitar até ser. E a diferença entre o triplo do primeiro. Então, a primeira coisa, a soma dos dois números é igual a 11. Primeira coisa, igual a 11. E a diferença entre o triplo do primeiro
e o dobro do segundo, então 3 vezes o primeiro, menos 2 vezes o segundo, é igual a 13. Vou apagar essa aqui embaixo aqui, que não vai fazer sentido. Tripla 3A. O jeito mais fácil aqui, ó, é aproveitar o 2 aqui, só que eu vou multiplicar por 2. Porque eu tenho menos 2B e B aqui em cima, ó, aí vai ficar mais fácil eu isolar, ó. Então fica aqui, ó, 2A mais 2B é igual a 22. O que é isso que eu fiz aqui? Eu apaguei, foi igual. Igual a 22. Na de baixo eu tenho 3A. Força, menos 2B, igual. Ainda bem que esse problema deu foi no final. No final, nossa senhora, ainda bem. E o computador fica pronto só na terça ainda. Nossa. Eu já estou achando lá para quinta, sexta-feira. Vou puxar aqui uma setinha. Eu estou pensando na minha aula de DO segunda-feira. Como é que eu vou fazer ainda? Estou pensando ainda. Não sofrer muito antes, não. Senão não tem final de semana. Não tem domingo, né? Final de semana não, domingo. Então eu vou somar as duas, ó. 5A, que está facinho agora, 5A igual a 25, ou seja, A igual a 5. Se o A é igual a 5, o B é igual a 6. Por que que é 6? Porque A mais 5 dá 11, então o número que falta para completar 11 aqui é justamente o 6. 6 mais 5 dá 11. Mainha? Boa, né? Deixa eu salvar. Beleza, salvo, devidamente salvo. Última parte da nossa matéria no semestre, escalonamento. O que é escalonamento? Escalonar vem de escala, escada, tá? É justamente fazer uma escada mesmo. A gente vai utilizar escalonamento em sistemas lineares com mais de 3 equações e 3 incógnitas. Menos que isso, não vale a pena escalonar, não. É um trabalho que vai dar que não teria necessidade, tá? Então, qual que é o objetivo básico? Você justamente fazer uma escadinha, né? Se você tem 3 equações com 3 incógnitas, você vai criando artifícios matemáticos, ligando as equações de forma a zerar os 2 primeiros coeficientes da última equação e o primeiro coeficiente da segunda equação. Por que isso? Porque dessa forma você acha uma das variáveis, vamos colocar A, B e C. Você acha o C, achando o C, jogou na de cima, você acha o B, com B e C, jogou na primeira, vai achar o valor de A. Então, o X, Y, Z, tanto faz. Então, o objetivo é justamente resolver, transformar o sistema linear numa escadinha. É mais fácil você fazer esse sistema linear na forma matricial, tá? Facilita, eu acho que facilita. Você não fica escrevendo letra toda hora, X, Y, Z, A, B e C, tá? E tem um processo para resolver, né? O que eu oriento para resolver o sistema linear? Não vou ler esse aqui, não. Eu vou pegar já na parte prática já. Deixa eu anotar aqui o sistema. Menos x mais y menos 2z igual a 9, a menos 9. 2x mais y mais z igual a 6. E
menos 2x, menos 2y, mais z igual a 1. Beleza. Isso aqui que eu não sei se eu vou fazer aqui, se eu vou fazer. Então, a primeira coisa que eu oriento a fazer é escrever na forma matricial, fazendo uma matriz só de coeficientes, tá? Faço só uma matriz de coeficientes. Coeficientes são os termos que estão na frente das letras. Então, aqui, ó, menos 1, aqui 1, e aqui menos 2, igual a menos 9. Aqui eu tenho 2, 1 e 1, igual a 6, e menos 2, de novo menos 2, e 1, igual a 1. Beleza, fiz aqui a matriz de coeficientes. Eu poderia ter colocado. Já foi. Nas próximas eu coloco. Vou colocar uma barrinha aqui. Deixa eu colocar na mão mesmo. Vou mostrar aqui a matriz. Matriz de coeficiente, matriz de resultado. Ah, professor, para que você fez isso? Para não ter que ficar escrevendo toda hora x, y, z. Beleza. Fiz a matriz de coeficientes igual a matriz de resultado. Primeira coisa a se fazer importante, sempre colocar na primeira linha a equação onde o coeficiente do x for 1 ou menos 1. Aqui já aparece já facilita para a gente. Num outro exemplo, deixa eu ver. Não, aqui, ó, nesse outro exemplo a gente vai ter que organizar, ó, passar essa equação, a última aqui, ó, para a primeira linha, tá? E no outro exemplo também tem que organizar. Tá? Mas aqui já veio até para facilitar um pouquinho. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Primeira coisa é zerar, vou colocar aqui em vermelho, zerar o primeiro coeficiente das duas últimas equações. De que forma? Fazendo artifícios matemáticos com ele. Que artifícios matemáticos seriam esses? Ó? Por exemplo, aqui, ó. Eu vou fazer operações relacionando as linhas. Depois eu tiro isso aqui. Aqui depois eu volto. De que forma que eu vou fazer esses artifícios matemáticos aqui, ó? Aí vai da criatividade de cada um da observação. Por exemplo, para me sumir com esse 2 aqui, ó, a linha 1 não é menos 1? Se eu multiplicar a linha 1 por 2, fica menos 2, e somar com 2, o que acontece aqui, ó? Vai zerar. E se eu pegar aqui, ó, nessa questão, nessa última linha aqui, ó, se eu pegar a linha 1, multiplicar por 2, por menos 2, e somar com 2, também vai zerar, tá? Então, eu vou criar operadores, digamos assim, ou processos, ou artifícios, do jeito que vocês acharem melhor, de forma a... A gata já está chiando, né, gente? De forma a eliminar esses coeficientes aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, linha 1, vou chamar de L1, vezes 2, linha 1 vezes 2, olha lá, ó, menos 1 vezes 2 fica menos 2, somado com a linha 2. Vou somar com a linha 2. O mesmo eu vou fazer com a linha 3, só que na linha 3, ó, como aqui é negativo já, ó, eu vou pegar a linha 1, e multiplicar por menos 2, e somar, na verdade, agora com a linha 3. Né? Antes foi a linha 2, agora é a linha 3.
Quando eu fizer isso, vai zerar esses dois que eu coloquei de vermelho aqui, ó. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre a primeira parte do procedimento? Não, tranquilo. Tranquilo? Aí essa operação que eu faço, eu tenho que fazer tanto para a matriz de coeficientes, quanto para a matriz de resultado também, tá? Ou de termos dependentes, como queiram chamar. Então, eu tenho que fazer essa continha para tudo. A linha 1 continua plena, do mesmo jeito, não mexe nada, tá? Ela vai ficar imutável, porque eu não fiz nenhuma operação nela, tá? Ela fica imutável. Eu só estou aproveitando aqui de uma vez, porque depois é só preencher. Então, a linha 1, o coeficiente aqui, eu coloco menos 1, 1, menos 2, igual. Opa, não, igual a menos 9. Beleza, aqui não mudou nada. Agora aqui é a continha de cabeça. Eu vou pegar, ó, linha 1 vezes 2. Então, aqui, ó, menos 1 vezes 2 dá menos 2. Somado com 2, zerei, cumpri meu objetivo. O restante eu tenho que fazer a conta, ó. 2 vezes 1 aqui, ó, dá 2. 2 mais 1 dá 3. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 mais 1 dá menos 3. E também, ó, 2 vezes menos 9 dá menos 18. Menos 18 somado com 6 dá menos 12. Beleza, fiz o procedimento com a linha 2. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento com a linha 3 também, ó. Menos 1 vezes menos 2 dá 2. 2 mais 2 zerou. Deixa eu aproveitar aqui para copiar isso aqui. Nós vamos precisar mais uma vez só, antes que eu preencha tudo. Aí, continuando, ó. Vou pegar aqui, ó. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, mais 2, menos 2 vezes menos 1 dá 2, mais menos 2, zerou. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, com menos 2 aqui, ó, dá menos 4. Menos 4. Menos 2 vezes menos 2 dá 4. 4 mais 1 dá 5. Igual menos 2 vezes menos 9 dá 18. 18 mais 1 dá 19. Beleza, sumi com aqueles dois zerou. Agora eu tenho que sumir com esse aqui, ó. Eu tenho que zerar esse terminho aqui, ó. Então, logicamente, eu não vou relacionar mais com a linha 1, porque como eu zerei aqui, ó, se eu relacionar com a linha 1, se eu fizer alguma operação, algum operador, ela vai voltar aqui, ó. Então, não é do meu interesse. Então, vou fazer uma relação para sumir aqui, ó, entre a linha 2 e a linha 3. De que forma, ó? Se eu pegar aqui, ó, 3 vezes 4 dá 12. Menos 4 vezes 3 dá menos 12. 12 mais menos 12 vai zerar. Então, realmente, eu tenho que usar a criatividade um pouquinho para ver qual que é a relação entre as variáveis de multiplicação ou de divisão, tá? Múltiplo, essas coisas, multiplicidade, essas coisas, tá? Então, 4 menos 4, 3, o múltiplo deles mais próximo é o 12. Então, eu vou pegar aqui, ó. Se eu for pegar primeiro a linha, vou colocar aqui, ó, a linha 2. Tanto faz, a ordem não altera não, tá, gente? Linha 2.
e linha 3. Se eu pegar aqui, ó, a linha 2, eu tenho que multiplicar ela por 4, que 4 vezes 3, 12. E a linha 3, eu tenho que multiplicar por 3, porque menos 4 vezes 3 dá menos 12. Menos 12 mais 12 vai acontecer o que a gente quer aqui, ó. Vai justamente zerar aqui, ó. Vai zero. 4 vezes 3 dá 12. 3 vezes menos 4 menos 12, somando, zerou. Agora tem que fazer o restante, ó. 4 vezes menos 3 dá menos 12. Vou até anotar aqui para a gente não esquecer, ó. Menos 12. 4 vezes menos 3, menos 12. 3 vezes 5 dá 15. Menos 12 mais 15 dá 3. Então, eu tenho 3 aqui, ó. 4 vezes menos 12... 4 vezes menos 12 vai dar 48, né? Menos 48. 3 vezes 19, 60 menos 3, 57. Mais 57. Menos 48 mais 57 dá 9. Então, aqui deu 9. Acabou, a gente escalonou o sistema. Olha a escadinha feita aí. Tá? A escadinha está pronta. Que rolê chato. Que rolê chato. Bem Nossa. trabalhoso, né? Muito. É trabalhoso. Aí eu vou fazer Olha, aqui, ó. André, Ah, agradeço muito se você não colocar na prova. tá bom, vou pensar. Aí Eu vou fazer. agradeço, Jesus agradece, todo mundo vai agradecer. Tá bom, vou pensar. Então aqui, ó, mas vocês podem fazer no Excel também, dá para fazer por, mas eu tenho que mandar uma planilha para vocês. Tá, vou pensar. Então você vai pegar aqui, ó, se aqui é x, y, z, eu tenho aqui a primeira equação, 3z igual a 9. Não vai digitar aqui não. Aqui deu tilt. 3z igual a 9. Se 3z é igual a 9, conforme o nosso gabarito ali, o z igual a 3. Segunda equação ali, ó, eu já achei o valor de z. Então, tem aqui, ó, 3x não, 3y, menos 3 vezes o z, que é 3, igual a menos 12. Então, eu tenho 2y igual a... Como é que é? Aqui é 3, eu coloquei 2. 3y menos 9 é igual a 12, então fica 3y igual a 3. Ou seja, o y igual a 1. E a última equação é menos x mais y. Então, 3, o y vaz 1, então mais 1. E menos 2z, menos 2 vezes 3 é menos 6, igual a menos 9. Fica com menos x igual menos 9, menos 5. É isso mesmo. Y vale 1, tá. Menos x mais 1, menos 6 é igual a menos 9, tá certo. 1 menos 6 vai dar menos 5, vai para lá mais 5, menos x é igual a menos 4. Ou seja, acho que o gabarito eu coloquei errado, né?
Ou seja, o x é igual a 4. X é igual a 4. Tá certo. O y é menos 1, porque fica 3y igual a menos 3. Então, y igual a menos 1. Aí substitui menos 1, fica menos 7, vai para lá mais 7. Menos x igual a menos 2, ou seja, x igual a 2. O gabarito está certinho. Certinho. Escalonamento é uma coisa que não dá querer resolver tudo de um jeito, tudo de uma vez, não. É bom fazer o passo a passo bonitinho, substituindo aos poucos, para não ter problema nenhum. Vamos fazer mais uma de escalonamento para encerrar, ou vocês querem fazer essas duas para estudar? Então, o primeiro passo que copiei as planilhas, as matrizes, né? O primeiro passo a se fazer é ordenar, colocando os coeficientes já de uma vez. Então, eu vou pegar essa última equação e colocar na primeira linha. Ó. Então, coloquei aqui, ó, é x, então coloquei 1. Aí, vamos ter paciência com o computador que não está querendo escrever. Aqui é 1. Agora foi. 2. E menos 1 igual a 1. Aí depois a ordem tanto faz. 2, 1 e 1 é igual a 5. E 3 menos 1 e menos 2 igual a menos 2. Beleza, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar como referência a linha 1. Vou pegar a linha 1, multiplicar por 2, colocar menos a linha 2, por exemplo. Eu posso fazer isso perfeitamente, ó. Vou pegar aqui, ó, 2 vezes. 2 vezes a linha 1. Menos a linha 2. Menos a linha 2. Tá? Então, aqui vai ficar tudo do mesmo jeito. A primeira linha, 1, 2, menos 1. Respirar fundo, que é mais difícil digitar aqui do que resolver o problema em si. Então, vou lá, que a linha 1 vezes 2 dá 2. Menos 2 vai zerar aqui, ó. Zerou. 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 1 vai dar 3. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 1 fica menos 1. 2 vezes 1 dá 2. 2 menos 5 deu menos 3. Mesma coisa, algum procedimento para a linha 3. Né? Só que eu posso... André, você inverteu a ordem, isso é para transformar a referência simples, é isso? Como é que é? Eu colocar a última letra na primeira.
Você que disse para a referência, o primeiro lá, o X ficar mais simples, que outra na Com referência? certeza, para a primeira ser referência ficar mais simples. Ah, tá. Sempre é um artifício que você pode fazer para ficar mais fácil. Entendi. Beleza. Tá? Sempre faça isso que fica mais fácil. E aqui, ó, 3 vezes 1 dá 3, menos 3 zerou. A gente conseguiu o objetivo, zerar as duas primeiras. 3 vezes 2 dá 6, menos 1 dá 5. Não, menos 1 não, na verdade, é menos 1 mais 1, né? 3 vezes 2 vai dar 6, menos 1 dá mais 1, vai dar 7. Não é isso? E 3 vezes menos 1 dá menos 3. Menos 3 mais 2 vai dar menos 1. Menos 1. Igual a 3 vezes 1 dá 3. Menos 2 vai dar 5. Então vai dar mais 2 igual a 5. Agora aqui, gente, tá o pulo do gato, ó. Aqui está 3 e aqui está 7. Aqui menos 1 e mais 1. Se você quiser, por exemplo, colocar ó, menos 1, menos 1, vezes linha 2. Opa. E somar com a linha 3, pode também, porque no caso aqui eu vou eliminar a terceira variável, que é o z. Eu vou ter o y, substituindo a segunda, acho o z, depois eu acho o x, só vai mudar a ordem. Em vez de achar o z primeiro, eu vou achar o y primeiro. Pode fazer isso? Pode perfeitamente. Se quiser pegar, aqui é um sistema 2 por 2, ó, 3x menos z igual a menos 3. 7y menos z igual a 5. Se quiser fazer por adição, por exemplo, pode também perfeitamente. Você pode escalonar a primeira parte e resolver o restante por adição, também pode perfeitamente, não tem problema nenhum, tá? Não garra em nada na resolução do seu sistema linear, tá? Entenderam essa parte ou não? Entendi, professor. Eu faria também aí, multiplicaria a linha 3 por menos 3 e a linha 2 por 7. Também pode somar. Eu peguei aqui o caminho mais fácil para mostrar para vocês, que eu já imaginei que a maioria faria isso, porque pela forma que eu expliquei no exercício anterior. Eu quis só dar uma alternativa diferente de resolução, mas poderia perfeitamente 7 vezes 3, 21, 7 vezes 3 vezes 7, 21, subtraindo vai zerar, mesma coisa, tá? Não tem problema nenhum. Então, se eu pegar aqui, ó, linha 2 vezes menos 1, dá menos 3. Aí, no caso aqui, ó, menos 3, menos 7, vai dar menos 10, ó. Menos 10. Na verdade, eu tenho que somar, porque vai dar positivo. Se eu colocar menos aqui, porque eu coloquei o menos lá em cima e não mudei. Já sei, não vai dar menos 10 não, porque você tem que zerar. Zerar, no caso, o z, né? Então, menos 1 vezes 3 dá menos 3. Menos 3 mais 7 vai dar 4. Tá? Vai dar 4. Menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1. Mais 1 com 1 vai zerar, beleza. Tá? E menos 1 vezes menos 3 vai dar 3. 3 mais 5 deu 8. Correto? Vou ver se eu fiz certinho o que está dando valor de Z. Z2, 2, 1, 3, 1, 2, 5. 3, 1, 2. 2, 4, menos 2, 1, 1, 2, 3, 3, menos 2, 1. Então, peraí, alguma coisa no caminho aqui. Eu devo ter trocado alguma coisa, peraí. Então, aqui o que eu fiz? Eu mudei, que aqui eu tinha esquecido que aqui era menos 1
Eu tinha colocado tudo menos 1, mas era menos 2 com menos 1 dá menos 3. Aí teve que mudar tudo aqui, ó. O que eu fiz? Peguei a linha 2, aqui é menos 3. Eu vou continuar zerando o Z. Mas eu peguei aqui, ó, menos 3, menos a linha 3 vezes menos 3. Por quê? Menos 3 vezes menos 1 dá 3. Né? Somado com menos 3 vai zerar. Então, aqui zera. Menos 3 vezes 7 vai dar menos 21. Menos 21 mais 3 vai dar menos 18. Menos 18. E aqui sim, ó. Menos 3 vezes 18, vezes 8. Não, aqui eu fiz errado. Aqui agora que eu vou ter que fazer aqui, ó. Menos 3 vezes 5 dá menos 15. Menos 15 com menos 3 dá menos 18. Agora sim deu certinho. Menos 18. Você acha que é só vocês que cansam, gente? Eu também canso. Você fez isso, ficou meio doido. Ainda mais fazendo isso aqui, digitando, não fazendo na mão, eu acho que é pior ainda. Então, aqui, ó, eu achei o y. Menos 18y igual a menos 18. Se menos 18y igual a menos 18, logicamente, o cadê o y igual a 1. Foi o primeiro valor que eu achei. Vou para a equação do meio, que está aqui, ó. Eu tenho 3 vezes 1 dá 3, menos 3z, igual a menos 3. Eu vou ficar, então, com menos 3z igual a menos 6. Que o 3 é para lá, menos 3, fica menos 6, ou seja, o z igual a 2. Certinho, beleza. Vou para a primeira equação. X 2y, 2 vezes 1 dá 2, então mais 1, mais 2. Menos z, menos 2, é igual a 1. Ou seja, x igual a 1. Beleza, entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Que bacana, hein?